O quarto trancado. A casa tinha cheiro de mofo e abandono, como se o tempo tivesse parado desde a última vez que ela esteve lá. Clara retornou para organizar os pertences dos pais falecidos, mas havia algo na casa que a fazia se sentir observada, como se ela nunca estivesse sozinha. Enquanto limpava os corredores cobertos de pó, um detalhe chamou sua atenção. O quarto de seu irmão mais velho, Daniel, estava trancado. Ele havia desaparecido misteriosamente quando tinha apenas 10 anos. A família nunca falou muito sobre o assunto. A dor parecia ser uma ferida que todos evitaram cutucar. Clara assumiu que o quarto tinha sido lacrado para preservar as memórias. Naquela noite, Clara ouviu o som de passos. Pesados, arrastados. Era impossível, ela estava sozinha. O som parecia vir do corredor. Quando abriu a porta do quarto, só encontrou escuridão. Porém, algo chamou sua atenção. O trinco do quarto de Daniel estava girando lentamente, como se alguém do outro lado tentasse abri-lo. Durante os dias que se seguiram, Clara percebeu sinais mais claros de que algo estava errado. Riscos começaram a aparecer na porta, como se unhas tivessem arranhado a madeira. Vozes sussurravam seu nome em tons baixos e desesperados. "Me ajude", dizia uma voz abafada uma noite. Finalmente, Clara decidiu abrir o quarto. Encontrou uma chave no sótão, escondida em uma caixa com o nome de Daniel. Quando girou a chave na fechadura enferrujada, o ar na casa pareceu ficar mais denso, mais frio. O quarto estava intacto, como se Daniel nunca tivesse deixado o lugar. Brinquedos espalhados, uma cama desfeita, roupas infantis penduradas no guarda-roupa. Mas havia algo mais. No canto do quarto, à luz fraca da lua, ela viu uma figura. Daniel? Sua voz saiu trêmula. Ele estava ali. Mas não era a criança que ela lembrava. Era um homem envelhecido, com cabelos brancos desgrenhados e pele pálida, como se nunca tivesse visto a luz do sol. Seus olhos eram fundos e cheios de tristeza. Por que demorou tanto? Ele murmurou, sua voz um eco da criança que ela conhecia. Clara tentou se aproximar, mas ele recuou, encurralando-se no canto. Foi então que ela viu os símbolos no chão, marcas desenhadas em sangue seco, formando um círculo ao redor dele. "Eles me prenderam aqui. Mamãe e papai fizeram isso. Para que a maldição não caísse sobre a família inteira." Ele explicou que, anos atrás, os pais fizeram um pacto com algo antigo, algo que prometia prosperidade à família em troca de um sacrifício. Daniel foi escolhido como a oferta. Mas ao invés de matá-lo, o selaram naquele quarto, preso entre o mundo dos vivos e dos mortos. Clara, tomada pelo horror e pela culpa, decidiu libertá-lo. Ela apagou as marcas no chão com as mãos trêmulas. Assim que o círculo foi rompido, Daniel levantou-se lentamente. Por um breve momento, parecia que ele estava se recuperando. Mas então ele riu. Uma risada sombria, que ecoou pela casa inteira. "Finalmente", disse ele, com uma voz que não era mais dele. Os olhos de Daniel ficaram negros como a noite. Ele não era mais seu irmão. Clara percebeu tarde demais que não havia libertado Daniel, mas sim a entidade que o mantinha preso. A criatura caminhou para fora do quarto, deixando Clara sozinha, paralisada pelo terror. E naquele instante, ela ouviu passos ecoando novamente pela casa. Desta vez, eles não vinham de apenas uma direção. Eles estavam em toda parte. A herança maldita. A mansão estava imersa em um silêncio pesado, como se a casa respirasse com o peso de seus segredos. O patriarca, Hugo Martins, havia falecido de maneira repentina, deixando uma vasta fortuna, que, para os filhos, significava mais do que qualquer legado. Era um prêmio tão grande que a ideia de possuí-la tinha corrompido até os corações mais íntegros. Ao se reunirem na grande sala de jantar, com as paredes adornadas por retratos ancestrais, os filhos de Hugo aguardavam, ansiosos, pelas instruções que ele deixará. Sobre a mesa, havia um envelope lacrado com um selo de cera, e todos estavam cientes de que ali estava a chave para sua herança. Para a cerimônia, a família deve se reunir, pois somente o sangue unido pode assegurar a continuidade do legado, dizia o bilhete. Com isso, um ritual deveria ser realizado em homenagem ao pai. O desejo de Hugo era claro: todos deveriam participar, como forma de respeito e honra. Quando a noite caiu, uma chama vermelha iluminou o centro da sala. Uma grande mesa foi disposta, cheia de velas, símbolos estranhos gravados no chão e objetos ancestrais.
Tudo parecia carregado de um mistério imenso, como se o próprio ar estivesse impregnado de uma presença invisível, esperando para se manifestar. Os filhos de Hugo, Maria, Caio, Sofia e Lucas, sentaram-se ao redor da mesa, cada um com seu coração batendo forte. A cerimônia começaria. Enquanto o sacerdote, um homem com vestes negras, murmurava palavras ininteligíveis, os filhos estavam concentrados nos rituais, mas uma sensação desconfortável começou a se espalhar. Era como se algo estivesse observando-os, esperando o momento certo para revelar sua verdadeira natureza. Então, a verdade foi desvelada. O ritual não era apenas uma homenagem ao patriarca, mas sim uma parte de um pacto antigo, selado por Hugo com uma entidade que prometeu-lhe poder eterno. Hugo não havia deixado a fortuna por pura generosidade, mas em troca de algo muito mais sombrio. Ele havia feito um pacto com o demônio, e a herança seria a isca para alimentar a criatura. Durante o ritual, os filhos descobriram que um deles seria escolhido para ser o próximo hospedeiro da entidade, sendo possuído em corpo e alma para garantir a continuidade do pacto. A decisão cabia ao demônio, que tomaria sua forma quando o sangue fosse derramado. A revelação fez o ar na sala se tornar mais espesso, e os filhos olharam-se com medo. O que era para ser uma cerimônia de despedida se transformou em um pesadelo, com o medo de ser o escolhido se espalhando entre eles. As alianças que antes os uniam começaram a se dissolver, e as mentiras e traições vieram à tona. Maria, a filha mais velha, foi a primeira a tentar se rebelar. Ela começou a gritar, acusando os irmãos de estarem se aproveitando da morte do pai. A tensão cresceu, e o ódio se intensificou. Caio, sempre o mais calculista, deu um passo para trás, seu olhar se fixando no contrato deixado pelo pai, onde ele descobriu que o demônio poderia ser enganado com um sacrifício. Ele ofereceu o sangue de um dos irmãos em troca de sua própria vida. Enquanto isso, Sofia e Lucas, desesperados, tentaram fugir. Mas a porta estava trancada, e o som de passos ecoava pela mansão, como se algo estivesse se aproximando. Os filhos estavam presos, não apenas na casa, mas na rede de mentiras e traições que tinham sido construídas por anos. A luta foi inevitável. Maria, com ódio no coração, atacou Caio com um punhal, mas ele a impediu, colocando a lâmina sobre o pescoço dela. Sofia, em um último ato de desespero, tentou queimar os símbolos no chão, mas acabou sendo engolida por uma sombra que se materializou do nada. Lucas tentou se esconder, mas o demônio o encontrou rapidamente. Quando o sacrifício foi consumado e o sangue derramado, a entidade apareceu. Ela era uma figura negra, sem forma definida, uma massa de sombras e olhos vermelhos brilhantes. Os irmãos restantes, exaustos e perdidos, se olharam, sabendo que a herança maldita seria finalmente completada. Mas não haviam mais herdeiros para reivindicar a fortuna. A entidade não escolheu um hospedeiro, pois o massacre havia sido suficiente para alimentar sua fome. Ela sorriu, um sorriso que não pertencia a nenhum ser humano, e, ao se dissolver na escuridão, deixou a casa em um silêncio eterno. O pacto estava cumprido. E a mansão de Hugo Martins permaneceu, agora mais vazia do que nunca, com seus segredos e sua herança maldita, aguardando o próximo a sucumbir à ganância e ao medo. A casa do outro lado. A casa ao lado sempre foi um mistério para os irmãos Júlia e Rafael. Durante toda a infância, os pais os proibiram de sequer olhar para o lugar, afirmando que era apenas uma propriedade velha e sem importância. Contudo, havia algo de inquietante na casa. Ela parecia observá-los com suas janelas empoeiradas e portas entreabertas, como se escondesse segredos que não queriam ser revelados. Depois da morte repentina dos pais, a curiosidade que havia sido reprimida por anos se transformou em uma necessidade urgente. A cada dia que passava, Júlia e Rafael sentiam um chamado inexplicável vindo da casa. Um dia, a insistência do desconhecido foi mais forte, e eles decidiram entrar. A porta rangeu ao se abrir, revelando um interior repleto de poeira, móveis cobertos por lençóis amarelados e um cheiro metálico no ar. A casa parecia congelada no tempo, mas ao mesmo tempo viva, como se estivesse esperando por eles. Enquanto exploravam, encontraram algo que os deixou desconcertados. Na sala principal, havia um baú de madeira trancado com cadeados enferrujados. Depois de arrombá-lo, descobriram pilhas de fotografias antigas. As fotos mostravam seus pais, mas não como eles os conheciam. Nas imagens, seus pais estavam acompanhados de pessoas desconhecidas, em situações que misturavam traição e perversidade. Em algumas fotos, eles apareciam diante de um altar estranho,
coberto de velas negras, ossos e um símbolo gravado no centro, um olho cercado por chamas. Mais profundamente na casa, os irmãos encontraram o altar. Ele estava intacto, como se tivesse sido usado recentemente. A visão do lugar os deixou nauseados. Rafael tentou destruir o altar, jogando-o no chão e quebrando as velas, mas, naquele instante, um som ecoou pela casa, um choro distante, vindo do andar superior. Subiram hesitantes e encontraram um quarto vazio, exceto por um espelho antigo encostado na parede. Ao olharem para o reflexo, Júlia e Rafael viram algo que não deveriam, seus próprios rostos, mas envelhecidos e desfigurados, como se o espelho mostrasse o futuro. Atrás deles, uma sombra alta e disforme os observava. Aterrorizados, decidiram queimar a casa e apagar de vez os pecados da família. Voltaram à sala, espalharam gasolina pelos cômodos e acenderam um fósforo. As chamas subiram rápido, consumindo o interior. Mas, ao invés de um alívio, algo terrível aconteceu. A sombra do altar emergiu das chamas, crescendo e tomando forma. A entidade não estava presa à casa, ela estava ligada ao sangue da família. Agora liberta, começou a persegui-los. Nos dias seguintes, Júlia e Rafael começaram a perceber mudanças em suas vidas. Sonhos perturbadores os atormentavam. Objetos na casa se moviam sozinhos. Uma sensação constante de serem observados os acompanhava, e marcas de queimadura começaram a aparecer em suas peles, exatamente onde haviam tocado a madeira do altar. A entidade não queria apenas os assombrar, ela exigia algo. Aos poucos, os irmãos começaram a desvendar a verdade. Seus pais haviam feito um pacto com a criatura, prometendo mantê-la alimentada com sacrifícios em troca de riqueza e prosperidade. Com a morte deles, o pacto fora quebrado, e a entidade agora exigia novos servos. Sem outra opção, os irmãos decidiram enfrentar a entidade. Voltaram às ruínas da casa queimando, levando consigo um livro que encontraram entre as coisas dos pais. O livro, repleto de rituais, trazia instruções para exorcizar a entidade. Mas o ritual exigia algo que Júlia e Rafael não estavam preparados para oferecer, um sacrifício de sangue. Eles hesitaram, mas a entidade não. Ela apareceu, emergindo das sombras da casa destruída, trazendo consigo o peso de todos os pecados da família. Naquele momento, Júlia tomou uma decisão. Ela se ofereceu, sabendo que, sem um sacrifício, a entidade nunca os deixaria. Enquanto Rafael chorava, incapaz de detê-la, Júlia recitou as palavras do livro e entregou seu sangue. Com um grito ensurdecedor, a entidade foi sugada de volta para o altar. A casa, agora um monte de cinzas e destroços, permaneceu em silêncio. Rafael ficou sozinho, carregando o peso da escolha de sua irmã e os pecados da família que nunca puderam apagar completamente. Mas em algumas noites, ele ainda sente algo atrás dele. Uma sombra, um sussurro, como se a entidade nunca tivesse realmente partido.